como um certo auto-engano que nos mantém no exato mesmo lugar onde a gente estava antes. Agora, uma das coisas que a gente tem também relacionadas às promessas de final de ano é quando a gente chega no final do ano e vai rever o que a gente prometeu no início dele. E aí você percebe que você não conseguiu cumprir muitas coisas. Isso gera uma frustração, mas gera também uma noção do quanto a gente procrastina coisas na vida ao longo do ano. Claro, isso que você falou, você promete de uma maneira fria, porque você promete para o futuro, o presente é emocional, acontecem muitas variáveis ao longo do ano que atrapalham o que você supostamente prometeu. Mas por que a gente procrastina tanto? Por que faz? É essa falta de determinação para as coisas? É esse esperar à vontade? É isso que gera a procrastinação? A procrastinação, ela é sinônimo de preguiça, ela é sinônimo de conforto. Estar onde nós estamos, confortáveis, é uma coisa gostosa. A preguiça, ela é uma prerrogativa natural. Né? Você nunca vai ver um documentário, sabe aqueles da savana africana? Você nunca vai ver zebra fazendo crossfit, porque a possibilidade disso é nula. Não existe na natureza, pelo menos na natureza que evoluiu pelo processo de seleção natural, não existem animais que gastam energia à toa, ou seja, que deliberadamente gastam energia. E energia costuma ser conservada para os momentos onde há necessidade de fato. E a gente tem um cérebro que funciona mais ou menos dessa maneira. Então, quando a gente está deitado no sofá, o conforto, ele é em si gostoso, ele é em si agradável. Todo gasto de energia e, portanto, toda mudança, afinal de contas, mudança gera gasto de energia, é desconfortável. E aí eu volto ao meu ponto inicial. Quando você espera a vontade aparecer para você fazer uma coisa, você não costuma fazer. Por quê? Porque agir é desconfortável. Achar que não vai haver desconforto na vida no final das contas, trazer para si próprio uma espécie de, eu diria, sentença de morte para a mudança. Porque é através do desconforto que a gente consegue olhar em perspectiva a nossa vida e talvez mudar nossos comportamentos. Mas você acha que é possível ter um meio termo entre isso que você está falando? Eu confesso para você que às vezes me dá uma preguiça danada de entrar nas redes sociais e ver aquela enxurrada de mensagem, saia da sua zona de conforto, que isso virou também um outro, né, lema ali, junto com o gratidão, ali, saia da zona de conforto. O que de verdade é desafiador para a gente? O que de verdade eu posso entender que faz sentido eu sair da minha zona de conforto? Em quais momentos, por outro lado, eu posso também ter o prazer de ter esse ócio, o prazer de talvez curtir a minha preguiça? Porque eu percebo que está tudo tão invertido que a pessoa nem consegue curtir o descanso e nem consegue sair dessa zona de conforto com assertividade para o que necessita. Eu acho que isso me remete a uma questão que eu acho bastante interessante, que é, em primeiro lugar, o que você falou tem tudo a ver com conhecimento. E eu costumo dizer que, quando nós falamos de mudança, o conhecimento sem ação é vazio. Não adianta nada você aprender tudo que você puder aprender a respeito de uma questão, se você não eu diria, se você não adotar, se você não buscar trazer isso para dentro da sua vida de verdade, para que você de fato mude seu comportamento. Muitas vezes o conhecimento ele serve como uma espécie de auto-engano. Então a pessoa, por exemplo, está ouvindo a gente falar aqui e ela pensa, bom, já fiz alguma coisa, né? Pelo menos eu ouvi algo a respeito disso. Não, você não fez nada, né? Pelo contrário, você só está se enganando de que esse conhecimento está te fazendo mudar alguma coisa, mas você vai mudar quando você der um passo, quando você levantar da cadeira. Isso é crucial. E tem uma questão que é um problema da vida, das pessoas elas não apreciarem aquilo que está acontecendo na frente delas e elas ficarem sempre projetando para um momento futuro o próprio acontecimento da vida. Tem gente que acorda já deitada, eu costumo dizer. Sabe a pessoa que abre o olho, ela nem colocou o pé no chão ainda e a primeira coisa que ela quer é voltar para a cama. Então ela já está no desconforto. Ela está na cama, onde deveria estar confortável, mas ela está no desconforto porque ela fica imaginando como vai ser o dia ruim, que é voltar para a cama. Então ela não está aproveitando nem a cama dela, nem o trabalho que vai ter ao longo do dia. E muita gente nem tá o conforto isso sendo bem hoje. aproveitado. Eu vejo isso acontecer, é um desconforto de estar dentro do corpo, assim, de maneira geral, né? E por que a gente fica assim? E é possível sair disso? Eu acho que a nossa sociedade ela é perita em garantir sempre bem-estar, satisfação, felicidade, chame como quiser, para o futuro. Desde que você nasceu, colocaram uma série de projetos na sua frente. E não importa se você nasceu numa favela ou em Dubai. Não importa. O que vai mudar é o tipo de projeto que te colocaram. Mas desde que você nasceu, você tem projetos. Você entra na escola, tira nota, passa no vestibular, entra na faculdade, consegue estágio, consegue ser efetivado no estágio, termina a faculdade, casa, conhece um grande amor, tenha filhos, vê seu filho se desenvolver, estabilidade financeira, sonho da casa própria, esse monte de coisa. E acabou. Você percebe que o tempo inteiro que você está nesse processo, você está fazendo o quê? Esperando a próxima conquista. E tem um fator
hoje muito sabido na psicologia, que é a adaptação. A gente se adapta a eventos negativos, o que permite que a gente seja muito forte. Então acontece uma coisa negativa, a gente se adapta e segue a vida. Só que a gente também se adapta a coisa positiva. Então, eu tenho certeza que um monte de gente que está me ouvindo agora que fez faculdade, você ficou em êxtase quando você passou no vestibular. 6 meses, 12 meses depois, você já queria que aquilo acabasse, porque você se adaptou. Então é interessante isso porque, no fim das contas, a gente vai se adaptando e não é à toa que uma série de estudos sobre satisfação geral com a vida, ao longo da vida, dos 18 anos até a morte, mostra que é uma curva em U a satisfação geral com a vida. Você está com 18 anos, está lá em cima da satisfação e ela vai caindo, 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 chega ao ponto mais baixo quando você está entre 40 e 50 anos de idade. E depois volta a subir, e um idoso é tipicamente muito mais feliz do que uma pessoa que tem 30, 40, 50 anos de idade. Porque sacou alguma coisa também, né? Exato, porque Importante. o que acontece é, você está com 18 anos de idade, você tem a vida inteira pela frente, uma série de conquistas, e você está empolgado e buscando naquelas coisas a tua plenitude. Você vai conquistando progressivamente tudo isso e vai se adaptando. E conforme você vai se adaptando, essa curva vai caindo. Quando você chega em 40, 50 anos de idade, você já meio que conquistou tudo aquilo que você presumia. Olha para frente e vê o quê? Mais do mesmo. E aí o que acontece é que vem a crise, que de fato é documentada na psicologia, que é a crise da meia-idade. O que acontece para que a curva suba depois? Essas pessoas começam a apreciar o que elas já têm, o que está na frente delas. Elas não deixam de ter planos para o futuro e de admirar as conquistas do passado, mas elas começam a viver um pouco mais o instante que está ali na frente. Isso Agora, essa dificuldade de viver, desculpa, Pétria, essa a questão de que a gente criou um hábito de estar sempre insatisfeito. Porque a impressão que eu tenho é essa, a gente tá, essa coisa da busca pelo próximo, pela próxima conquista, nos faz sempre insatisfeitos, assim. Consegui isso, ok, mas eu queria tanto aquilo que eu vou conseguir só mais no fim do ano. Eu muitas vezes me pego nessa coisa do tipo, acabei de ter uma vitória aqui, mas tem aquela ali. Naquela ali eu ainda não consegui, então preciso conseguir. Eu costumo dizer que na vida, você vê um monte de gente, palestrantes, escritores, etc., falando que você tem que viver o instante e ponto final. Eu acho isso um conselho idiota. Sabe, viva cada instante como se fosse o último. Esse é um conselho estúpido, porque, inclusive, o cara que está te falando que você deve viver cada instante como se fosse o último, ele só está te mostrando que no último instante dele, ele ficaria dando conselho idiota. Né? Na essência, é isso que ele está mostrando. Porque eu não estaria aqui se isso for o meu último instante de vida. Sei lá o que eu estaria fazendo. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio de apreciação daquilo que está na nossa frente e de sim ter objetivos no futuro importantes para a gente conquistar, de olhar para o passado e também se orgulhar das nossas conquistas. O grande problema é que a gente geralmente esquece o momento em que a gente está vivendo e aí a gente fica sempre olhando para o futuro ou para o passado. E quando chega a hora de você aproveitar aquilo que está na tua frente, você vai buscar outro projeto futuro para você aspirar, digamos assim. Então, equilíbrio, no fim das contas, seria talvez a melhor coisa. E não é à toa que as filosofias orientais, do budismo, elas vêm ganhando chão, inclusive dentro da ciência. Meditação, por exemplo, é uma prática que a gente sabe que altera seu cérebro de maneira funcional e estrutural. Eu acho que as pessoas elas deviam abraçar mais duas coisas. Em primeiro lugar, a angústia, não a angústia, claro, no sentido da tristeza, é uma angústia no sentido do desconforto para que uma mudança chegue. Elas deviam abraçar e dormir de conchinha com isso. E também a incerteza. As pessoas têm um delírio na vida de que há certezas. E sinto muito, não há. Né? A vida, ela é, eu diria, como a única certeza que nós temos é a morte, né? Porque afinal de contas não há outro caminho que não esse. E talvez a única segunda certeza seja de que tudo muda e que, portanto, tudo é incerto. As pessoas, elas, na tentativa de certezas, às vezes elas ficam em relacionamentos péssimos, em empregos que elas estão infelizes, porque elas acham que naquilo elas estão numa certa segurança e numa certa certeza de que, bom, pelo menos eu estou aqui. E muito cuidado, porque é nesse pelo menos que existe um marasmo de angústia que às vezes permanece pela vida inteira, e aí o cara chega lá no final da vida, olha para trás e se arrepende. Nas relações, por exemplo, às vezes você tem uma pessoa que está lá à sua disposição por anos, e você meio que se adaptou e está no conforto da adaptação, e um belo dia a pessoa vai embora. Seja por força da natureza, porque às vezes as pessoas vão embora, a vida acaba, ou seja por vontade da própria pessoa. Então a pessoa não está sendo valorizada, por exemplo, levanta e vai embora. E aí você toma um susto. Você acha aquilo, meu Deus do céu, o que aconteceu? E é nesse vazio, deixado pelas pessoas que vão embora, que vem o pior sentimento humano, que é o arrependimento. O arrependimento por você não ter tentado, não ter feito, não ter arriscado. O arrependido, no fim das contas, ele é uma espécie de esperançoso. Mas é a esperança do pior tipo, do verbo esperar. Ele esperou a oportunidade, esperou o momento certo, esperou a energia, esperou a vontade, em vez de fazer o quê? O que importa, que é agir. Então, em vez de você eu diria, estar confortável, de você se deitar nesse conforto da estabilidade e da ilusão de segurança,
Saiba que a vida ela vai ter momentos de desconforto. Ninguém constrói uma carreira, por exemplo, sem muito suor e sangue para conseguir chegar lá, sem ralar muito, sem ter frustrações. É curioso quando você vê biografias de grandes personalidades, porque quando você vai ler, normalmente você enxerga um monte de frustrações e de erros para que o cara conseguisse chegar lá. Só que, curiosamente, as pessoas, às vezes, elas só olham para os acertos, e é nos erros, nos desconfortos, é nas quebras de rotina que a gente vai descobrindo quem a gente realmente é, onde a gente tem que mirar e como a gente faz para acertar. Fórmula para a felicidade é uma coisa que não existe, mas a gente já tem bons estudos que indicam quais são, eu diria, algumas variáveis importantes, invariantes, tá? Então, a gente tem dentro de nós como se fosse dois eus, não é um eu somente. Nós temos um eu, que a gente já falou dele, projetivo, que olha para o passado e olha para o futuro. E o que faz esse eu projetivo feliz é olhar para o passado e ter conquistas de valor, olhar para o futuro e ter objetivos e metas de valor. E nós temos um outro eu, que é o eu experiencial. Isso já é bem documentado na ciência psicológica. E o eu experiencial, o que faz ele feliz é estar aqui com a cabeça aqui, é estar presente no momento em que você está. E, portanto, felicidade não só para 2017, felicidade para a vida e ponto final. É um certo equilíbrio entre você olhar para o seu passado e se orgulhar dele. Olhar para o seu futuro e enxergar objetivos e metas de valor. Mas também saber estar agora, nesse momento, vivendo esse momento que você está vivendo. Perfeito, maravilhoso. Pedro Calabrese estava conversando com os colegas da Café Expresso da CBN, né? E isso tem uns 2 anos já, mas é absolutamente atual. E esse eu experiencial, mas é a criança interna, né? É aquela que realmente quer viver, quer experimentar, quer curtir. Enquanto o nosso eu médio vai projetando, vai organizando, vai montando estratégias. A Jussara Moraes está nos mandando uma mensagem de voz lá da Espanha. Vamos ouvi-la? Bom dia. Desculpa que eu estava dirigindo, eu tive que parar o carro quando eu escutei essa do Bolsonaro. Eu digo, não posso, não, tem que mandar alguma mensagem. Gente, é demais esse homem, não? É que é um absurdo. Mas como nós não estamos contaminados, né, Beatriz? A gente está na real e se assusta, se surpreende ainda, não? Com essas coisas, mas eles não. É como tu disse, é um mito, pois é o meu superior, né? Vamos dizer outra coisa para não comparar, por favor. E é isso, pois eles que os bolsonaristas não, pois seguem esta mentalidade. É uma pena, dá pena, é de chorar, rir e chorar ao mesmo tempo. Pois que passemos um bom dia e um bom final de semana. Beijos a todos, tchau. Obrigada, Jussara, para você também. Ela mandou uma foto outro dia ali. Ela trabalha perto das montanhas lá em Palma de Maiorca, muito bonita. Quer dizer, a gente fica, né, imaginando as belezas aí dessa parte da Espanha. Um abraço, querida. Bom, mas eu compactuo exatamente com isso, né? Aliás, eu tenho pouquíssimos bolsonaristas. Eu acredito até que não chega a 3. Estou aqui pensando, não. Porque eu fui eliminando, entende? Com todo respeito. Nada contra a pessoa, tudo bem. Agora começou travou, deletei. Porque é uma questão de respeito, sabe? O que acontece? Você diz, não vou deletar porque eu tenho que respeitar o fulano ou a fulana. Daí ela continua te mandando coisas ou te dizendo coisas que vão te incomodando. E de vez em quando tu responde para ela também. E aí vocês começam a aumentar a área de confronto. Até que chega um dia em que essa pessoa pode ser extremamente odiosa contigo, desrespeitosa, e aí tu te acha no direito de ser também, e quando tu vê uma coisa que poderia ser plenamente evitada com o deletar, né, bloquear a pessoa,
ninguém é obrigada a conversar com ninguém nas redes.